irmão, minha irmã, é uma alegria para mim chegar até sua casa. A TV Evangelizar me leva até aí, você me acolhe, liga o televisor e juntos, ou então, mediante o seu fone, seu celular, e juntos nos encontramos para a leitura orante da palavra. A igreja celebra no domingo 9 de janeiro a festa litúrgica do batismo de Jesus. E a palavra a ser proclamada nas celebrações deste domingo, a palavra do Evangelho, é Lucas, capítulo 3, versículos 15 a 16, e depois 21 e 22. 4 versículos apenas. Parece tudo muito breve. Por outro lado, tudo muito denso de sentido. Vamos observar. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo, João tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ora, tendo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É este o texto ou a palavra do Evangelho para este domingo 9 de janeiro. Falei apenas uns poucos versículos, mas densos. Vamos lá. Começo pelo versículo 15. Como o povo estivesse na expectativa e cogitassem se João Batista não era o Messias. O Messias era esperado. O Messias era a grande inspiração e o grande anseio do povo de Israel da época. Era a esperança, não no sentido da expectativa, quando temos, inclusive, uma certa ansiedade em torno a um grande jogo de futebol e uma grande decisão, a expectativa de que o meu time seja ele o vencedor e o campeão. Não é esta a expectativa. Esperança se diferencia melhor. A esperança confere sentido ao presente e ao mesmo tempo projeta-me para o futuro com anseios sinceros de uma nova realidade e uma nova, no caso deles, uma nova história para o povo de Israel. A mãe tem esperança, a jovem mulher tem esperança de poder ter um filho. O jovem pai tem a esperança de poder construir sua casa e modela todos os seus comportamentos e decisões segundo a esperança que acalenta. Também assim lá, qual era a esperança? Que o Messias Salvador se apresentasse. Mas havia também uma crise muito profunda.
Havia já muito tempo que nenhum profeta aparecia. E isto significava que a Deus havia silenciado, que Deus não mais falava. A oração do bom judeu era: por que, Senhor, silenciaste? Por que viraste o rosto para a distância do teu povo? Não mais falas. O Salmo 74, já não temos profetas. Entre os rabinos se orava, se rezava: Senhor, nós envergonhamos a história dos nossos pais. Abraão tem vergonha de nós. Os profetas se frustraram conosco. Mas pelo menos tu, Senhor Deus, não voltes a face para o teu povo. Quando aparece um homem justo, correto, nobre, líder, como João Batista, não seria ele um profeta depois de tanto silêncio de Deus? Não seria ele o Messias? E então João tomou a palavra e disse: eu vos batizo com água. Mas vem aquele mais forte que eu, do qual não sou digno de desatar as sandálias, e ele vos batizará em Espírito. Não é no Espírito Santo, vos batizará em Espírito. Isto é, água. Batizar, mergulhar, é o verbo grego para referir-se a imergir. Então, na água, água, vida nova, água, vida, água, purificação, água, redescoberta, renascimento. Eu batizo com água, ritual, exterioridade, mas batizar em Espírito, o Espírito é dentro, é vida, o Espírito de Deus. Virá um outro que colocará um novo Espírito e uma nova vida em sua interioridade. Não sou digno de desatar a correia das sandálias. Não é apenas indicação de humildade. As sandálias significavam a liberdade do homem. Um homem livre andava de sandálias. Um homem devedor, ou então um escravo, não andava de sandálias, andava descalço. Eu não sou digno de exigir nada dele. É alguém livre, soberano, que vai batizar em Espírito. E batizar em água, batizar em Espírito. Água por fora, em Espírito por dentro. E também com fogo. Não é que o fogo aqui tem o sentido de punição, que vem do céu, como Sodoma, Gomorra, fogo, que do céu viriam relâmpagos em certos salmos, que Deus pune. O fogo aqui tem o sentido da purificação da interioridade humana. Vai queimar tudo aquilo que no homem o desfigura e o distancia de Deus. Não é alguém que vem para ameaçar, para punir, para castigar. Aquele que vem tem vida nova, tem realidade nova. Uma nova relação da humanidade consigo mesma e da humanidade com Deus. E o povo recebeu o batismo, também Jesus. Mas aquele batismo, o de João, tinha o símbolo exterior de purificação, de penitência. Do que teria Jesus que se penitenciar? Não esqueçamos, no domingo passado, celebramos a Epifania, Deus que se apresentara, se fizera alcançar pelos magos, Deus criança, o Filho de Deus, o menino Jesus.
que se deixara alcançar pelos magos que estavam à procura. Agora, muito mais, Jesus se veste de pecador. Também ele se apresentou como se fosse um deles. Também ele se apresentou, como se fosse um deles. E enquanto orava, é uma pessoa orante, não é quem repete formas autômatas. Uma pessoa orante é aquela que está em sintonia com Deus. Enquanto orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal. O céu se abrir. Diziam os rabinos que havia 7 céus. Do primeiro até o último, haveria um percurso de 500 anos de caminhada. Assim se pensava, Deus é inacessível, ninguém poderá alcançá-lo. Agora são os céus que se abrem, é Deus que se avizinha. Não é a humanidade incapaz de ir ao seu encontro, é Ele que se veste de humanidade de um modo tal para dizer quão grande é o amor de Deus pela humanidade. E não virá para castigos, para punições. O Espírito Santo desceu em forma de pomba. Pomba, símbolo da paz. A pomba sempre retorna ao seu ninho. É como se Deus quisesse retornar a viver entre os seus, porque o pecado humano distanciou a humanidade de seu Deus. O céu se abriu, não se fechou mais, né? Não é que o céu se abriu para que uma pomba passasse. Não. Agora os céus estão abertos, em Jesus Deus se deixou encontrar, não há mais distância entre Deus e a humanidade. É este o sentido do batismo de Jesus que estamos a celebrar neste domingo, 9 de janeiro. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, para a segunda parte da nossa leitura orante da palavra deste domingo 9 de janeiro, é o segundo domingo deste ano de 2022. E estamos aqui a celebrar a festa litúrgica do batismo de Jesus. O ato primeiro, como sempre, composição do nosso lugar interior. Ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento. Ponhamo-nos também, eu aqui, você aí. Somos muitos. A TV Evangelizar chega em muitos ambientes e estamos juntos, em muitos a orar agora. Feche os olhos. Vamos tentar sentir a nossa interioridade. Vamos sentir o ar que penetra pelas nossas narinas, alcança a garganta, vai aos pulmões, infla os pulmões de ar. O oxigênio permanece, o ar
tóxico sai. E esta troca constante, vida, que entra para dentro de nós com gratuidade. O ar que se purifica, que percorre as nossas veias, tudo isso é gratuidade de Deus para esse corpo que somos nós. Vamos tentar sentir o coração a pulsar no nosso peito. Se conseguirmos, vamos tentar perceber os movimentos pulsantes do coração. Nunca cessam, sempre no mesmo ritmo, desde que nascemos, antes até. Pareceria uma máquina, mas é um dinamismo biológico que só o autor da vida consegue oferecer. Desse dinamismo biológico também se pode passar para o espiritual. Nós humanos, sim. Corrente sanguínea, sangue, células, vasos sanguíneos, músculos, ossos. Tudo se integra. A oração é para que integremos também nosso espírito, nossos afetos, nossas experiências de comunhão, nossa capacidade de agir com bondade. Que seja o Espírito de Deus a dinamizar esta realidade. Então vamos pedir que venha Ele orar conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos aqui tentar imaginar as cenas, criar imagens, para que nelas, naquele cenário criado pelas imagens, possamos nos inserir. Vamos tentar observar João, homem rude, vestes muito grosseiras, mas fala com convicção. É ouvido a gente que vai até ele, uns com medo, outros desesperados, outros atemorizados quanto ao futuro, todos imersos em muitas incertezas, carentes de quase tudo, mas sensíveis à voz daquele pregador. Convertei-vos, era o grande anúncio. E o batismo, significado importante para eles. Quero me purificar, quero me preparar, quero receber o Salvador. Gesto exterior, mergulhava nas águas, mas havia tanta sinceridade e a dúvida. Não seria ele? Vamos tentar ouvir João repetir: é alguém que vem depois de mim. Batizará em Espírito. Não sou digno nem de desatar as sandálias, isto é, não terei nenhum direito, nenhuma reivindicação. É absolutamente uma surpresa. E vamos tentar imaginar também Jesus lá, a se batizar. E está em oração. A voz do céu ressoa.
Tu és o meu filho. A pomba em forma corporal, para dizer: Deus e a humanidade estão reconciliados. Onde eu estiver aquele batizado, Jesus, a humanidade estará em intimidade com Deus, porque é o Filho de Deus que dela se revestiu. Vamos tentar contemplar tudo aquilo e agora eu me ponho naquele cenário. Tentavam naquela época reconhecer que o Salvador era João Batista. Talvez lá era engano, mas é bem possível que eu esteja a confiar em falsos salvadores. Esperavam naquela época que viesse alguém cheio de juízos e de ímpetos de condenação. O que vem é denso, é rico de misericórdia. Que Deus, o que eu espero de Deus? Aguardavam para aquela época alguém que pronunciasse palavras de juízo e que criticasse os grandes que praticam, que desviam os rumos da humanidade ou são causa de tragédias, poderosos, ricos, corruptos. Mas ele aparece lá no deserto, sem palavras de condenação, muito parecido com a humanidade benévola e os céus abertos. Podemos até contemplar céus abertos, entendendo como Deus que se deixa encontrar naquele homem que ainda não falou nada, mas é rico da presença da humanidade nobre, sublime. Talvez, ao contemplá-lo no batismo, eu precise perceber que Deus não se apresenta em linguagens de grandeza, de triunfo, de poder, de brilhantismo, de conquistas. Talvez eu tenha que aprender a perceber que Deus se deixa encontrar em ambientes de simplicidade, de humildade, lá onde as forças humanas não são poderosas, mas o coração humano é grande em bondade. Eu conheço pessoas assim. Cada um de nós conhece, podemos lembrar delas e perceber que Deus age através daqueles que não têm nenhuma palavra de condenação. E então, posso contemplar naquelas pessoas benévolas que conheço os traços de um Deus amoroso. E talvez aquele humilde batizado lá no Jordão olhe para mim, mostre os céus abertos e esteja a dizer por qual caminho é possível perceber que Deus se fez próximo de nós. Se outrora se esperava um Deus poderoso, que realizasse todos os prodígios e eliminasse todos os erros do mundo, parece que Ele olha com bondade para dizer: olha para mim, talvez para convidar-me a ser bom como Ele e ser sinal de esperança para a humanidade. E Ele, batizado, a apontar os céus abertos, a morada de Deus que se faz acessível, talvez tenha algum convite para mim. Qual seria o convite? É hora de ouvi-lo, reler o texto e tentar definir qual é o convite que me faz o Senhor neste domingo em que celebramos
o batismo de Jesus.